Voltando aqui aos nossos estudos do direito eleitoral, focados na resolução 23456 do TSE, vamos comentar agora o artigo 168 da resolução, que está na parte da diplomação. O que diz o 168? Os candidatos eleitos aos cargos de prefeito e vereador, porque essa resolução se referia à eleição municipal, assim como os vice-prefeitos e suplentes, receberão diplomas assinados pelo presidente da Junta Eleitoral. Quem é o presidente da Junta Eleitoral? É o juiz eleitoral da zona eleitoral. Artigo 215 do Código Eleitoral também. Atenção, por quê? Se fosse diplomação de governadores, vice-governadores, deputados federais, senadores, deputados distritais, certo? Deputados estaduais, quem diplomaria seria o Tribunal Regional Eleitoral, pelo seu presidente. E quando a diplomação decorre do presidente da República e vice-presidente da República, quem diploma é o Tribunal Superior Eleitoral pelo seu presidente. Lembrando que o diploma está aqui previsto no artigo 168, parágrafo único dessa resolução 23456, que diz que dos diplomas, que é um papel, é um documento realmente, deverão constar o nome do candidato, a indicação da legenda do partido ou da coligação pela qual concorreu, o cargo para o qual foi eleito ou a sua classificação como suplente e facultativamente outros dados a critério da Justiça Eleitoral. Código Eleitoral, artigo 215, parágrafo único. Ou seja, o diploma é a última fase, a última etapa do processo eleitoral, das etapas eleitorais. A diplomação geralmente ocorre no mês de dezembro, no dia 19 de dezembro, que seria o último dia para diplomar os candidatos. Mas nada impede que o juiz eleitoral diplome os candidatos municipais, prefeitos e vereadores antes dessa data. E o TRE diplome os candidatos também antes dessa data, que seriam os candidatos a governador, senador e deputados. E o TSE, que diploma os candidatos a presidente e vice-presidente da República. Certo? Artigo 169. A diplomação de militar. Militar aqui é do Exército, Marinha e Aeronáutica. E aqui aplica-se também a Polícia Militar e ao Corpo de Bombeiros. A diplomação de um militar candidato a cargo eletivo implica a imediata comunicação à autoridade a que estiver subordinado, para fins do artigo 98 do Código Eleitoral. Código Eleitoral, artigo 218. Ou seja, por quê? Ele ficará agregado pela autoridade superior. É muito importante aqui você saber que o militar não pode se filiar a partido político. Então, a condição de elegibilidade do militar é substituída, vamos dizer assim, já que ele não pode se filiar, pela escolha dele na convenção partidária. A convenção partidária é uma assembleia que se realiza, do dia 20 de julho a 5 de agosto, artigo 8º da Lei 9.504, que é importante vocês darem uma olhada, também nesse prazo, 20 de julho a 5 de agosto, que foi uma alteração da mini-reforma eleitoral, que é a Lei 13.165 de 2015, certo? Então ele é escolhido na convenção, depois ele vai a registro, estando tudo ok, aí faz a sua campanha, é eleito. Uma vez eleito, lá em outubro, a sua diplomação é em novembro. Quando ocorrer a diplomação, implica-se aqui a imediata comunicação, como diz a lei, a que este estiver subordinado, certo? Muito bem. Artigo 170. A expedição de qualquer diploma pela Justiça Eleitoral dependerá de prova de que o eleito esteja em dia com serviço militar. Interessante isso, Eleito com serviço militar. Esteja em dia, com o serviço militar. Muito bem, essa é uma pegadinha também boa para a prova, para o concurso público. Isso que eu estou falando aqui, em dia com o serviço militar,
não é uma regra que esteja no Código Eleitoral. Por que é importante você estar aqui acompanhando a nossa aula com nossos comentários? É porque você aqui substitui, de uma certa forma, às vezes, a leitura de uma jurisprudência específica. Porque a resolução do TSE, ela decorre, como eu já disse em aulas anteriores, do poder normativo. E a Justiça Eleitoral, ela legisla em matéria eleitoral. Então, o Tribunal Superior Eleitoral, numa sessão administrativa, expediu essa resolução que nós estamos comentando, que é uma resolução que vai se repetir em grande parte para as eleições de 2018, obviamente com algumas alterações, modificações, certo? Muito bem. Artigo 171. Não pode ser diplomado nas eleições majoritárias ou proporcionais, e você já aprendeu que majoritária é prefeito, vice-prefeito, governador, vice-governador, presidente e vice-presidente, e aqui envolve também os senadores com 2 suplentes. Ou proporcionais, o candidato, proporcionais se aprendeu também, são os deputados federais, deputados distritais do Distrito Federal e deputados estaduais e vereadores. Não podem ser diplomados o candidato nessas situações, ou seja, todos os candidatos que estiverem com um registro indeferido, ainda que sub judice. Ora, então ele vai ter que conseguir resolver o problema do seu registro na Justiça Eleitoral para só então receber o diploma e com o diploma ingressar depois, por via da posse, no exercício do mandato eletivo. Gente, o diploma, a pessoa só pode tomar posse se tiver o diploma, tá certo? Sem o diploma, não toma posse. E se ele está com o registro sub judice recorrendo, ele não tem o diploma, consequentemente não entra no exercício do mandato eletivo, que é pela posse. Parágrafo único. Nas eleições majoritárias, na data da respectiva posse, se não houver candidato diplomado, observar-se-á o seguinte: isso já aconteceu em diversos municípios. Aí o que vai acontecer? Caberá ao presidente do Poder Legislativo assumir e exercer o cargo até que sobrevenha decisão favorável no processo de registro. Quem é o presidente do Poder Legislativo? É o presidente da Câmara Municipal, certo? E aí realizar-se-ão. Agora, se já estiver encerrado o processo de registro ou concedido uma antecipação de tutela pelo TSE, serão realizadas novas eleições, certo? Então, é a regra aqui do artigo 224. Nós vamos seguir na próxima aula, logo a seguir, comentando novamente a questão aqui sobre o diploma, certo? Mas grave isso. Se na data da posse não tiver candidato diplomado, assume o presidente do Poder Legislativo, que é um vereador, presidente da Câmara Municipal, por exemplo, na eleição municipal, presidente da Câmara dos Deputados, ou, no caso, o presidente da Assembleia Legislativa. Tá certo? Vamos em frente nesse segmento.